E o nosso tema de hoje, dessa live, é por que eu estou vivendo esse caos no meu relacionamento? Por que o meu relacionamento tá nesse caos? O que acontece? Boa noite, seja bem-vinda. E tem uma coisa que eu sempre pergunto para as minhas clientes, quando elas chegam trazendo questões de relacionamentos, é uma pergunta que eu costumo fazer, né? Se você precisa de um homem, aliás, o que você espera dos seus relacionamentos afetivos? Você precisa de um homem ou você quer um parceiro? E aí, a grande maioria, né? Muito responde que quer um parceiro de vida. E aí dá um problema. Quando a gente busca por um parceiro pode ser alguém muito querido, um amigo, pode ser uma amiga, pode ser um bichinho de estimação, é o seu parceiro. De repente você tem um cãozinho que fica do seu lado, que dorme com você, que tem aconchego, é um parceiro. De repente você tem um grande amigo, uma grande amiga e essa pessoa é uma grande parceira, um grande parceiro com você. E às vezes isso se estende ao longo da vida, então é um parceiro de vida. Agora, quando a gente fala de relacionamento, se nós estamos falando de um relacionamento heterossexual, nós estamos falando de um homem. O que uma mulher tem que esperar dos relacionamentos é precisar de um homem. E aí, quando a gente fala em precisar, cria é como se mexesse com um tabu. Porque a gente vem de um feminino tão ferido, tão machucado, que quando as mulheres escutam a palavra precisar, elas se sentem, já ficam ariscas, já se sentem como assim vou precisar de alguém? Não, eu não preciso, eu trabalho, eu tenho a minha independência financeira, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas precisar vai além de tudo isso. Precisar não significa que você não possa ter independência financeira, que você não possa ter as suas coisas, a sua casa, a sua individualidade. Porque todos nós precisamos uns dos outros. E quando a gente fala de um relacionamento afetivo, para que ele seja duradouro, para que exista uma sincronicidade nesse relacionamento, um entrosamento nesse relacionamento, é preciso que um precise do outro. E quando eu falo precisar, não é aquela coisa, ai meu Deus, se ele não estiver comigo eu vou morrer, se ele for embora. Não, não é isso. Quando você sente toda essa dor, medo de ser abandonada, essa dor de rejeição, de a minha vida não existe sem essa pessoa, isso não é precisar. Isso é necessidade, isso é uma dependência. Isso é dependência. E dependência é diferente. Dependência a gente vai conversar em outro vídeo, mais pra frente a gente conversa sobre isso. Hoje é um tema muito profundo, a dependência emocional. E não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de precisar. De conseguir aceitar, olhar para nós e dizer que nós precisamos de um homem. Precisamos daquele parceiro. Por que o relacionamento entra no caos? Porque nenhum homem consegue ficar com uma mulher que não precisa dele. O masculino, ele é forjado para servir a mulher. Já é natural do feminino do masculino servir a mulher. Então, quando um homem no masculino
na sua energia do masculino, encontra uma mulher que não precisa dele, ele não consegue ter conexão com essa mulher. É por isso que são relacionamentos efêmeros que começam e logo acabam, ou são relacionamentos que, na verdade, se baseiam por uma dependência emocional e não por precisar um do outro. É forte isso. Respira. Respira e volta aqui. Quando eu tô com um parceiro que eu digo que eu não preciso dele, eu não tenho coragem de olhar, de admitir que eu preciso desse homem do meu lado, mas eu ainda assim estou com ele, e ainda assim eu tenho muitas e muitas críticas a respeito desse homem, muito provavelmente esse relacionamento se baseia numa dinâmica de dependência emocional. E eu sei que isso é difícil de ouvir, mas se você quer transformar o caos que se instalou, que se transformou o seu relacionamento, você precisa olhar para isso. Olhar e conseguir admitir, aceitar, sentir que precisa desse homem. Esse homem precisa sentir isso. Do contrário, vocês viram parceiros, pessoas que estão só juntas, mas não é um relacionamento. Quando eu não consigo precisar, admitir e olhar para isso, dizer assim, eu preciso desse homem, eu preciso que ele esteja comigo, eu não dependo. Presta atenção, são coisas diferentes. Eu não dependo. Se amanhã a gente não estiver mais juntos, se amanhã os nossos caminhos se separarem, eu vou seguir a minha vida, vou sofrer, eu vou sentir, vou chorar, não tem problema nenhum, isso faz parte. Não é que nós não vamos ter sentimento, mas eu não dependo. Quando eu não dependo, a minha vida segue. Agora, quando eu preciso, eu sinto prazer. E quando eu não consigo precisar de um homem, o que significa isso? Quando a gente precisa de alguém, a gente vai ter que descer um pouquinho mais fundo, andar e ir lá na esfera da nossa infância. Porque é nessa época que nós precisamos de alguém. É a época que nós mais precisamos de alguém. É a época em que nós precisamos dos nossos pais. E se nessa época em que nós precisamos dos nossos pais, isso por algum motivo falhou, nós não conseguimos receber deles tudo que nós precisávamos, a gente entra na fase adulta com essa distorção de que eu não preciso, eu não posso precisar. Porque se eu precisar, eu vou ser fraca. Porque se eu precisar, ele vai me subjugar, ele vai montar em mim. Esse tipo de frases que a gente escuta. Que uma mulher independente não precisa de ninguém. Todos nós precisamos de alguém. Quando essa mulher independente não precisa de ninguém, ela não consegue um relacionamento. E é muito mais difícil para uma mulher admitir que precisa de um homem, mas esse é o passo para você sair desse caos. Esse caos que o seu relacionamento entrou, ele parte primeiro dessa premissa de que eu estou num relacionamento onde eu não preciso de você. Uai, se você não precisa de mim, eu estou fazendo o quê aqui? Um homem, ele não consegue manter essa relação sem uma mulher que precise dele. Ele precisa disso, porque é da natureza masculina servir a mulher. Ele precisa que a mulher precise dele.
e não dependa. Só que o nosso feminino ferido nos coloca nessa posição de achar que precisar do homem é se tornar inferior a ele. E não é. E o homem já não tem essa dinâmica. Se você conversa com um homem que está solteiro, ou um homem que está dentro de um compromisso, e ele realmente gosta daquela pessoa, ele se dedica àquela pessoa, ele tem o masculino dele íntegro, né? Ele não tem problema nenhum de falar, eu preciso daquela mulher. Ou se ele quer um relacionamento, eu preciso de uma mulher. Agora, as mulheres têm mais dificuldades mesmo. As mulheres são mais, vamos dizer assim, travadas nessa questão de dizer eu preciso de um homem. Eu preciso deste homem que está comigo. E essa questão, ela vem lá da infância, de quem nós precisamos anteriormente e que às vezes houve algum problema. E a gente precisa voltar nessa raiz, nessa questão anterior, para entender esses pais, acolher e trazer esses pais dentro de nós. E aí é comum alguém dizer assim, mas eu não tive pai. Claro que você teve. Todos nós temos pais. Temos pai e mãe, todos nós. Nós podemos até não ter convivido com eles, nós podemos até não ter sido criados por eles, mas nós temos sim pai e mãe. E muito provavelmente, quem fala que não teve pai, que não teve mãe, por qualquer motivo que seja, porque ela estava indisponível emocionalmente, porque ela estava ausente durante a infância, porque ela faleceu, o pai faleceu, a mãe faleceu, ou houve um abandono mesmo e a criança foi colocada para adoção, ou foi criada pelos avós. Essa criança já sente que quando ela precisou, faltou. E aí é essa falta, esse precisar que ela carrega para a vida adulta. E aí ela não consegue se abrir para os relacionamentos de uma forma saudável. Ela entra sempre nesse embate de ficar de sobreaviso, sabe? Quando você está sempre olhando, meio suspeita, esperando alguma coisa. E nós precisamos entender que um relacionamento, quando a gente está num relacionamento, aquela pessoa, ela é o nosso parceiro de vida. Ele é o nosso homem. Aquela pessoa está ali para somar junto com a gente. Então, se eu olho para ele como um inimigo que eu não posso precisar, porque se eu precisar eu vou demonstrar fraqueza, essa pessoa vai fazer alguma coisa, ou eu não tenho coragem de dizer que eu preciso. Se eu tenho tanto medo, eu não estou me abrindo para esse relacionamento. Consegue entender isso? E aí, o que você precisa olhar para nesse momento, a primeira coisa é olhar para essa questão do precisar. Você precisa se abrir para essa questão. Enquanto você não se abrir para isso, você não consegue dar um passo adiante. Aí o seu relacionamento continua desse jeito. E o que acontece quando eu tenho questões mal resolvidas lá atrás, na minha infância? Eu me torno muito crítica e eu começo a ser muito exigente. Eu não aceito o que o outro tem para me oferecer. Eu quero sempre algo além. Porque eu não sei lidar com o suficiente. Guarda essa frase. Eu não sei lidar com o suficiente. Eu quero coisas. Por quê? Porque eu não preciso.
Eu vou trazer uma ilustração que eu acho que ajuda para clarear um pouco essa questão. Por exemplo, se eu digo que eu quero comer algo, quero comer algo, tô com uma vontade de comer algo, aí alguém vem e traz para mim, sei lá, carne vermelha. Eu olho e falo, não sei se eu quero comer carne. Aí, uma salada. Salada, não sei se eu quero comer salada. Não sei se eu quero comer massa. Não sei se... pizza. Pizza do quê? E se for disso? Mas e se tiver aquilo? Percebe? Quando eu quero, não é algo concreto. Agora, se eu preciso, se eu tô com fome, se eu passei o dia inteiro sem comer e agora eu tô chegando em casa com fome, eu preciso comer. Eu vou abrir a geladeira e vou comer. Desde que seja algo que esteja saudável, sadio, que faça parte do meu cardápio. Se eu como carne e tiver carne, eu vou comer carne. Se eu como salada, tiver salada, eu vou comer salada. Eu não vou ficar pensando, escolhendo. É esse que é a grande questão. Quando eu quero um relacionamento, eu não preciso de um homem, eu quero um homem do meu lado, eu fico cheia de exigências. Eu não consigo aceitar o homem como ele é. Eu não consigo aceitar o que é suficiente. E eu fico colocando... É como se eu fizesse um checklist onde eu marcasse várias coisas que aquele homem tem que ter. Então, é um homem perfeito. E eu me lembro quando eu era assim, quando eu estava nessa posição. Eu não queria um homem comum. Eu queria um homem perfeito, especial. Nem eu não sabia tudo que ele tinha que ter, mas quando eu conhecia alguém, aquela pessoa, não, esse cara não é legal. Falta alguma coisa. Não sei, parece que é meio sem sal. E não é assim que os relacionamentos se baseiam. Nós precisamos entender que a gente precisa do essencial. E o essencial é simples. Quando nos falta essa base que eu falei lá da infância, que é o precisar e ser atendido, eu fico numa exigência, num movimento de exigência daquilo que me faltou lá atrás, numa idealização daquilo que eu não tive, ou daquilo que foi muito bom. Então, se eu tive um pai super carinhoso, que me chamava de princesa, me levava para todos os lugares, cuidava de mim, eu idealizo um homem que vai me colocar num pedestal. Mas o homem comum não vai te colocar no pedestal. Então, ou você está numa idealização de um homem que você criou com base naquilo que você viveu com o seu pai, mas que também era um homem comum. É que você não conhecia o lado homem, você conheceu só o lado pai. E como pai, ele era o seu herói. Mas como homem, ele muito provavelmente não era o grande herói invencível da sua mãe. Ele tinha qualidades, mas também tinha defeitos. E quando você tem essa ausência, você também transforma essa ausência numa idealização. E aí você tem sempre expectativas além. E aí quando uma pessoa comum chega até você, quando você está nesse relacionamento com um homem comum, porque você idealizou um homem lá no início da relação, criou isso na sua cabeça, é fantasioso, um homem que não existe. Um homem perfeito, que faz isso, que faz aquilo, que sabe tudo. Mas esse homem não existe. Que nunca vai te decepcionar, que nunca vai fazer nada errado, que sempre vai dar tudo certo, que vai adivinhar os seus pensamentos, adivinhar aquilo que você sente,
aquilo que você quer, aquilo que você deseja, está sempre pronto para te atender. Isso não existe. Ele pode sim fazer agrados, carinhos, te conhecer tão bem para te surpreender muitas vezes, mas esse homem também vai errar. Esse homem também vai fazer coisas que te desagradam, que não são o que você esperava. Só que quando você idealizou um homem, e aí você se depara com um homem que erra, que faz coisas que não eram aquelas que você desejava, você entra na crítica. Você entra nesse processo de julgamento e você não consegue receber aquilo que ele está te dando. Tudo que ele te dá, você tem uma crítica. Ah, ele cuida dos filhos. Ah, mas ele não faz tal coisa. Mas ele só cuida depois que eu peço. Mas ele só faz tal coisa porque eu disse. Mas ele não faz isso. Mas ele não faz aquilo. Mas e o que ele te dá? E o que ele te entrega? Então, o que você precisa fazer é olhar, ter em mente quais são os seus valores. Quais são os valores principais que você tem? E aí, a partir desses valores, você vai olhar se esse homem condiz com aquilo que são os seus valores. Mas são valores principais. Você vai olhar 3, 4 valores principais. Por quê? E isso é o essencial. Isso é essencial. E esse homem que atende esses 3, 4 valores seus é um homem comum. Aí você vai começar a olhar o resto e pesar. Quais são os seus valores? Você conhece os seus valores? Se o seu valor principal é família, esse homem cuida da família, ele constituiu uma família com você, ele está junto com você, ele participa da família. Então, já é um ponto. É honestidade? Esse homem é honesto? É crescimento? É um homem que está sempre disponível a crescer? Esse homem está em evolução, ele está buscando, ele busca se aprimorar, evoluir constantemente em todas as áreas. Então, quais são os seus valores? Você precisa olhar para os seus valores. E aí olhar no relacionamento se esses valores estão lá. Aí sim, se nenhum desses valores estiver, e você ainda assim acha que você não pode viver sem esse homem, mas você não precisa dele, então você está num relacionamento de dependência emocional. E aí você precisa curar essa dependência. Mas se esse homem atende a esses valores principais seus, que são muito importantes, que esses valores tem que ter, não aquele checklist de que tem que ter um carro, de que precisa ser bem sucedido, de que precisa falar tal língua. Porque quando você está nessa postura, você se coloca num patamar muito alto. E aí nenhum homem consegue chegar até você. Porque quando você quer um homem top, um homem especial, um homem perfeito, você se coloca nessa postura e você vai buscando perfeição e você vai... E ninguém consegue chegar. Você precisa estar aqui junto. Você precisa ser uma mulher comum para estar num relacionamento com um homem comum. Quando você é maior do que esse homem, esse relacionamento se torna caótico. Você vai estar sempre querendo mais, cobrando mais. Então, tenha em mente que a primeira coisa é entender que você precisa precisar desse homem, não depender. Fique bem claro, não é dependência. Se você não consegue precisar desse homem, reconhecer e admitir eu preciso, e isso eu não conseguia lá atrás. Eu não conseguia dizer que eu precisava de um homem. Não preciso. Preciso para quê?
mas eu não queria largar, e eu não queria ser abandonada, e eu queria ficar junto. Por quê? Porque eu tinha dependência emocional. Mas por que eu não admitia precisar? Porque quando eu mais precisei, eu senti que me faltou. Então eu precisei fazer esse processo, esse caminho de volta e trazer para dentro de mim os meus pais. Acolher, reconhecer e tomar dessa força dos meus pais. Esse é o caminho de transformação. Essa é navegar até essa raiz, descer, aprofundar, mergulhar mesmo em você. Para que você possa precisar de um homem. E não ter problema nenhum de falar isso. E de não ter problema nenhum de olhar para ele todos os dias e falar: eu preciso de você. Aí as suas críticas, o seu julgamento, as suas exigências, que não são necessariamente com esse homem, e sim lá atrás, com seus pais, com aquilo que você sentiu que faltou. Eu sei que eu estou colocando muita profundidade nisso, mas você precisa entender que não é tão raso assim, que é mais profundo. E deixa eu aproveitar e fazer um parênteses. A partir da semana que vem, eu vou começar uma série de lives, que é um programa, do caos à realização. Para que você possa entender todas essas dinâmicas e aprofundar, ter conhecimento de por que os seus relacionamentos estão nesse caos. O que acontece que os seus relacionamentos não andam? E aí a sua vida como um todo se torna um caos. A sua vida cotidiana, a vida familiar, a sua vida profissional, tudo se transforma nesse caos. Da onde vem? Então, esse evento do caos à realização vai acontecer a partir da semana que vem. Aí eu vou colocar aqui o programa, vou colocar depois aqui o link para você entrar para o nosso grupo e receber os conteúdos, receber os horários das lives, os temas que vão acontecer, e lá eu vou aprofundando tudo isso. Eu vou aprofundando em cada live, porque é muito conteúdo, é muita coisa para eu colocar tudo aqui. Percebe que a gente tem que, quando a gente fala do relacionamento, parece que é uma coisa mas eu preciso olhar para mim, eu preciso me conhecer melhor. Eu preciso entender por que eu não consigo precisar, por que eu tenho medo, por que eu tenho vergonha de precisar de um homem, por que eu tenho tantas restrições, por que eu tenho tantas críticas e tantas exigências com esse homem que está do meu lado. Será que ele não é mesmo o homem certo? Porque ele não atende, aquilo que é essencial? Aquilo que realmente é essencial? E não um checklist de um homem perfeito? Ou será que eu não conheço os meus valores? Eu estou toda perdida em tudo isso. Existe uma trilha e eu quero te conduzir para essa trilha. Nesse evento do caos à realização, eu vou fazer uma série de 6 lives, e nessas lives eu vou explicar 5 lives, desculpa. Vou fazer uma série de 5 lives, e nessas lives eu vou explicar o caminho, a trilha que você precisa percorrer para resolver essas questões, para que você possa enxergar aonde estão as causas dessas questões. Por que os seus relacionamentos estão assim? Por que a sua vida se transformou nesse caos? Por que de repente o seu trabalho se transformou num caos? De onde vem tudo isso? E quando você conseguir olhar para tudo isso, entender tudo isso, aí sim, você transforma os seus relacionamentos, você transforma a sua vida, você transforma a sua carreira, a sua profissão. Você vai se tornar uma mulher muito mais segura, muito mais confiante. Depois que você entender e trabalhar tudo isso. É um processo, não é do dia para a noite. Não foi do dia para a noite que eu entendi que eu precisar de um homem
E isso mudou dentro de mim. Eu precisei fazer uma jornada interna, olhar para as minhas dores, olhar para tudo que aconteceu. E eu vou te mostrar qual é esse caminho, aquilo que você precisa. Então, nessa jornada do caos à realização, é onde eu vou te mostrar tudo isso e eu te convido a fazer parte. Vai ser um evento aberto aqui no Instagram, totalmente gratuito. Eu vou vir aqui trazer todo esse conteúdo para você e eu te convido a participar. Te convido a fazer parte dos grupos do Telegram e do WhatsApp, para que você possa receber os conteúdos, possa colocar suas dúvidas, interagir e para que a gente possa construir isso junto. O evento começa semana que vem e eu vou colocar os links aqui depois. Os links para você se inscrever no evento, para você entrar para os grupos e para que você não perca nenhuma das lives. Porque vai ser uma sequência onde eu vou colocar uma linha de raciocínio, porque são temas muito profundos que em uma live só não dá para abordar. Então, por isso que eu fiz uma sequência de 5 lives. São 5 lives profundas, com muito conteúdo, para que você realmente possa aprofundar nessa questão e entender o que acontece, por que essa sua vida se transformou nesse caos. E o seu relacionamento, talvez até ele tenha terminado, talvez ele tenha sido um caos o tempo todo e ele virou um caos na sua vida. Esse relacionamento que era caótico transformou toda a sua vida caótica e você não quer mais isso. Se você quer transformar tudo isso, se você quer entender todas essas dinâmicas, vem para esse evento do caos à realização. Ali você vai entender as dinâmicas que estão por trás, o que está acontecendo, por que tudo isso aconteceu. Porque se você não resolver agora, os próximos relacionamentos, se você saiu de um relacionamento, os próximos vão ser a mesma coisa, é uma repetição. Muda os figurantes, muda a cena, mas a história é a mesma. Então você precisa olhar para tudo isso, você precisa entender e poder aprofundar e trabalhar essas questões. E nesse evento você vai ter clareza de tudo isso. O que acontece? Como acontece? Por que acontece? Por que a minha vida virou isso? E se você ainda está num relacionamento, você vai conseguir enxergar quais são as dinâmicas que estão ali. Se aquele relacionamento faz mesmo sentido para você. Ou se se aquele relacionamento precisa ser terminado, né? Concluir, se faz sentido para você aquele relacionamento. E como transformar aquele relacionamento caótico num relacionamento saudável. Porque se você estiver num relacionamento com princípios que são iguais aos seus, com um homem que tem os mesmos princípios, não um checklist de trabalhador, né? Talvez ser trabalhador, ser alguém que trabalha, seja um dos seus valores e tá tudo bem. Mas não um checklist que eu falo assim, de trabalho e ganhe X por mês, de trabalho em tal ramo, em tal segmento, tenha tal idade, tenha cabelo, não tenha cabelo, né? Ao invés de ser um checklist onde você acaba não concretizando, firmando, né, um compromisso com esse homem, e sim dando negativas para ele, que seja o essencial, aquilo que realmente importa. Esse homem que está com você, ele atende a esses valores básicos seus? Quando você entender todas essas dinâmicas, tudo que está no entorno disso, aí você tem como fazer uma jornada de transformação. E eu te convido a se inscrever na jornada do caos à realização, que vou começar a semana que vem. Eu vou postar aqui as datas, vou colocar tudo direitinho, vou colocar o link aqui nos stories para você entrar para os grupos, para que você não perca nada, não perca nenhum conteúdo, consiga acompanhar tudo isso e realmente possa transformar os seus relacionamentos, conseguindo entender todas essas dinâmicas, ok?
Eu fico por aqui, um beijo no seu coração e nos vemos ainda por aqui. Não fica por aqui, acompanha todos os conteúdos que antes mesmo da semana que vem eu vou postar muita coisa, muito conteúdo bacana e eu conto com você aqui. Um beijo grande.